nós, vascaíno, Washington Cunha aqui no canal, falando de Vasco, beleza, galera? Vamos bater aquela resenha, destrinchar aqui o pós-jogo na ressaca, sexta-feira, já pernoitando a noite aí. Galera, ficamos o dia aí trabalhando, mas ligado aí nas notícias aí do dia. Antes de a gente bater aquele papo de vascaíno para vascaíno, curta, se inscreva, aperta o sininho aí para receber a notificação de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Diariamente a gente traz de 1 a 2 vídeos aqui no canal, tá? Quando eu trago 2 vídeos, eu sempre diminuo aí o tempo, período, tá, do vídeo. Quando eu faço um vídeo inteiro, como agora, eu trago o máximo de notícia para ficar compacto em um vídeo só, beleza, galera? Então isso aí é um modelo aqui no canal Falando de Vasco, beleza? Vamos lá para as informações, lembrando, né, antes, né, Vasco jogou ontem pela Copa do Brasil, tá? Tô aqui com um panorama aqui dos jogos de ontem. Brusque e Atlético Mineiro ficou no 0-0 e você tá achando que o Vasco ficou ruim contra o Operário, né? Operário e Vasco da Gama, 1-1, resultado não foi ruim, foi o que eu falei no vídeo de ontem, tá? No pré-jogo. No mínimo dos prejuízos e das probabilidades do Vasco em campo, o empate já é um bom resultado para o Vasco. E isso eu já falei, já sabendo que o Vasco não ia jogar nada. Não ia jogar nada. Com o técnico Carille já não jogava, imagine sem técnico. Tendo o Felipe só para estar ali uniformizado, para ter uma presença, porque ele não tem tempo para poder falar nada, tá? Então, Vasco e Operário ontem 1-1, Santos e CRB 1-1 também, Santos teve um expulso, Criciúma, tá? Criciúma, e ganhou aí, bateu o Bragantino, Botafogo e Flamengo, Botafogo da Paraíba, tá, galera? Botafogo da Paraíba, o Flamengo fez 1-0 aí, e Cruzeiro bateu o Vila Nova por 2-0, tá? Esse resultado do Vasco foi ruim? Claro que não, galera. Ruim se o Vasco tivesse perdido no Paraná, lá em Ponta Grossa. Inclusive, deixa eu só ressaltar aqui. Eu ontem no vídeo eu coloquei as imagens do campo de futebol, tá? Lá em Ponta Grossa, lá que o Vasco jogou ontem. Irmão, que campo é o German Kruger? Campo horroroso. Ele define os jogadores como vai jogar? Não define. Cada jogador tem a sua técnica. Mas jogar também num campo daquele ali todo, pô, dava pra jogar bola de gude ali, meu irmão. Teve chute ali que o Nuno Moreira, ele foi dar um díblio, saiu um tufo, meu irmão, que eu pensei até que era excremento de cavalo, meu irmão. Pô, o negócio tava feio, tava horroroso. Típico de um jogo de segunda divisão, um campo de segunda divisão, tá? Não criticando, mas era um fator onde o Operário se jogando em casa, ele também contou com isso, já que o Vasco hoje está num nível um pouco maior na grama de São Januário e também está mais habituado, também começando a jogar em gramado sintético, tá? Então, pô, pega um campo daquele, Deus nos acuda, meu irmão, é complicado. Pra gente, peladeiro já é ruim, imagina esses caras aí. Porém, falando bem rápido, destrinchando bem rápido o jogo de ontem. O jogo de ontem, o Vasco Operário foi como? Covarde. Covarde. Estávamos numa live ontem com o Pablo, com o Fernando, com o tio Beto. A gente estava ontem numa live aí discorrendo, estávamos aí reagindo, né, à hora do jogo ali. E eu vi o Vasco jogando até fazer o gol. Vasco ali dominando suas ações, não 100%, tá? Mas estava fazendo um jogo de igual para igual contra o Operário, que o Operário esperou, tá, o Vasco jogar em cima do erro do Vasco e acabou que foi o contrário. Uma terça parte do primeiro tempo até o segundo tempo, o Vasco se recuou, um buraco ali no meio de campo, as linhas dos defensores, né, a última linha, né, que é a primeira linha defensiva, a segunda linha meio de campo e a terceira linha que é o ataque. A linha do meio de campo e a linha da zaga, elas tinham um espaço muito grande onde o time do Operário traçava a bola para lá e para cá e brincava. E botava o Vasco ali na rodinha, meu irmão. Parecia aquele coletivo ali, jogo treino ali, ficar tocando a bola e Vasco correndo igual doido.
Se Vasco queria não cansar, conseguiu se cansar ontem com esse jogo. Porque ficou na rodinha por causa desse espaçamento aqui. Entendeu? A linha da zaga tinha que estar próxima para poder afinalar, ou melhor dizendo, né, afinalar os espaços entre os marcadores e os defensores. Até porque a gente só consegue marcar alto quando a gente está recebendo um contra-ataque. E o time, tá? Ele recuava. O time recuava, não marcava alto. Então ontem o que o Vasco fez foi exatamente dessa forma. Vamos esperar o Operário empatar para a gente começar a tomar as ações de novo, porque foi isso que ficou bem claro. Ontem na live eu estava falando isso, no Vascaíno da Colina, do canal do Pablo, estava falando isso ontem. O Vasco vai esperar tomar um gol para querer reagir. E não deu outra. Quando tomou um gol, que também foi um belíssimo de golaço ali do erro ali do Hugo Moura, ele às vezes falha e quando falha, ele não acompanhou a jogada, já estava cansado, entendeu? O João Vitor, ele estava na frente, o bicho é magrelo, mas ele não precisava encolher a bola. E ele confiou no Léo Jardim, que estava a um passo antes de chegar na bola. Dava para o João Vitor tirar aquela bola ali. Pô, acho você está pegando o pé do João Vitor. Não estou pegando o pé da... Pô, ele encolheu a barriga, meu irmão. Depois a câmera marcou de trás para frente e, pô, foi nítido. Ele confiou no Léo Jardim, não viu o posicionamento do Léo Jardim, vendeu o Léo Jardim. Mas, com todo esse jogo aí, outra coisa que eu quero ressaltar aqui também, tá? Dentre todos, Nuno Moreira fez um baita de um golaço, meu irmão. Que gol que aquele cara fez. Dribles curto, drible de quem jogou aqui futebol de salão, cara, sabe da importância dentro de campo fazer dribles curto. E ele toda hora desbancava os marcadores. Ali a lateral ali, ele ganhou, ele jantou. E o outro também que tem essa qualidade é o Lorde Augusto, e vou falar dele aqui também, tá? Então, o Nuno Moreira jogou pra caramba, fez gol lá pro Vasco lá, bacana. Quando ele jogou junto com o Felipe Coutinho estava errando tudo e estava errando todas. E o que eu quero é ressaltar que o Felipe Coutinho agora ele fica abrindo os braços igual o pavão e fica toda hora reclamando com todo mundo. Felipe Coutinho, o canal é pequeno, não sei se vai chegar até ele, mas os inscritos que são vascaínos, eles vão se ligar no que eu vou falar. O problema, ô Felipe Coutinho, é que você está jogando no Vasco da Gama. Você não é ídolo do Vasco da Gama. A gente quer que você fique. A gente acredita no teu futebol, você é cria aqui do Vasco, beleza, mas você não é ídolo. Então para de se tentar se portar como ídolo, ficar abrindo os braços para Verratti. Verratti não é o Lewandowski que você já jogou na vida, não é o Xavi. Não é, pô. Não é os teus camaradas de Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique, não, meu irmão. Levanta a cabeça e para e presta atenção. Porque você, dentro do campo, a galera tudo se espelha em você, pô. Pelo belíssimo trabalho que você fez depois que você saiu do Vasco lá na Europa. Aí você fica levantando os braços e reclamando dos seus companheiros, isso não vai trazer positividade, vai trazer negatividade. E o Vasco, senhores, como eu sempre tenho falado, entendeu? Tá muito mal da cabeça, entendeu? E aí, com esse tipo de acusações dentro de campo, só piora mais a situação. Entendeu? Ficar reclamando dos parceiros, dos companheiros, entendeu? Então já tá ficando feio. Entendeu? Não tá satisfeito? Mete o pé, cara. Vai jogar lá no Bayern de Munique. Volta lá pro teu time, pô. Volta lá pro teu time. Porque aqui, infelizmente, os jogadores, os campos, a pegada dos campeonatos não é igual de lá. Lá você jogava uma vez por semana. Aqui não, cara. Aí com toda essa metodologia que os caras criaram aí, de ficar jogando campeonato dentro do campeonato brasileiro também, que já é pegado, funciona dessa forma, ou você se esqueceu? Bom, só para deixar marcado aqui, que teve uma jogada, dentre todas, e há muito tempo, entre Verratti e Felipe Coutinho. Eu xinguei na hora, porque o Verratti errou. Era para fazer 1-2. Mas o Coutinho, cara, ele tem uma visão que ele é muito técnico. Ele tem uma visão mais apurada, mas ele tem que entender que ele não está jogando com os caras, tá entendendo? Que tem a mesma visão que ele. Então, pô, abaixa a cabeça, fica quieto na tua e reclama na tua. Não fica esbaforando, falando, xingando aí no ar, porque você está sendo visto por geral.
e ficou dando esporra no Verratti, coisa feiona, cara, feiona. Enfim, entendeu? Isso me incomoda, eu já estava um tempão para poder falar isso aqui. Eu já tinha comentado já um mês passado sobre essas reclamações dele aérea aí, no vento aí. Pô, parece o Pavão, toda hora fica abrindo os braços. Jogador de 40 minutos, porque chega o segundo tempo, com 10, 15 minutos já tá pedindo para sair e quer ficar reclamando dos outros. Cansou de dar, ó, contra o Cruzeiro, errou passe pra caramba. Eu não vi ninguém reclamar de você. Não vê ninguém. Não pode reclamar do Coutinho porque o Coutinho é muito grande. Agora, o Coutinho, por ser muito grande, tem que reclamar dos seus companheiros. Se enxerga, meu irmão. É coletivo, tá todo mundo junto ali, tá? Então, dando continuidade a esse jogo, não foi ruim. Copa do Brasil, Vasco vai estar dentro de São Januário, dia 20, contra o Operário, dentro do seu próprio campo, com a sua torcida, e já vai estar com o técnico, tá? Vai estar com o técnico. E nesse outro filho, já dando continuidade, já informações que consegui apurar antes de gravar esse vídeo aqui, tá? Que o Vasco já conta com Fernando Diniz, tá? Até o momento que eu gravo, Vasco já conta com Fernando Diniz para o jogo contra o Puerto Cabello, lá na Venezuela. Vasco domingo agora vai pegar no Campeonato Brasileiro o Palmeiras, lá em Brasília, que o mando de campo é do Vasco e foi vendido lá, tá? O Palmeiras está 17 jogos aí sem perder, tá invicto aí, fora, tá? Fora. Então, o Palmeiras não perde quando é visitante. Há 17 jogos. Vai se jogar igual jogou contra o Operário, jogou contra o Ceará, jogou aí contra o Cruzeiro, vai dar muito ruim, meu irmão, vai dar muito ruim. Tá? E aí o Felipe, que não tem muito o que fazer ainda, é uma identidadezinha de um time mal treinado, sem técnica, tá? Sem tática, sem força, sem ânimo, psicológico baixo, entendeu? Os jogadores desistindo, basicamente, vai entrar em campo contra o Palmeiras junto com o Felipe, que não tem muito o que fazer, de fato. Até porque as trocas do Felipe foram as mesmas que o Carille fazia. E só ressaltar, o Lodge está começando a mostrar porque ele foi comprado e ter vindo para o Vasco. Ele é a solução do Vasco? Está muito longe de ser a solução. Quem devia ser a solução é o Felipe Coutinho, que fica reclamando de todo mundo. Tá? Ele devia ser a solução, que a solução é o Verratti, que ontem não era jogo para ele estar em campo. Tá? A bola nem chegar no cara chegou, meu irmão. Nem chegar a bola no cara chegou. Era ao menos um em campo. A culpa é dele, não. É um modelo de jogo que o Vasco não proporciona jogos para ele, tá? Jogada para ele. Então, o Lodge Augusto é isso, drible curto, cavalo tem que correr mesmo, tem campo, e ele vem que ele tem uma perna boa, que a perna esquerda dele é muito boa, e ele consegue chutar com as duas, tá? Então, ele dribla com a esquerda, chega até ali na meiuca ali da área, ali dentro da área, que ele pode reparar, todas as jogadas que ele conseguiu fazer foi essa. Levar na linha de fundo, entrar com a bola. Ele não cruza, ele entra com a bola e chuta pro gol. Ele pode caçar um companheiro, mas o filho tem que ser muito rápido, tem que pensar muito rápido ali. Alguém está desmarcado para ele dar essa bola aí para tentar fazer o gol. Tá começando a mostrar alguma coisa. Não estou falando que ele é melhor, que eu gosto da contratação dele, mas é o que o Vasco tem. E o Fernando Diniz pode mostrar como posso falar, ele pode levantar a moral desses jogadores e mostrar, ó, você é um bom jogador assim, Nuno Moreira aqui, o Felipe Coutinho. Até porque uma das exigências do Fábio Carille, tá? Ele exigiu que o Coutinho, tá, continuasse permanecendo no Vasco, tá? Então, pode ter certeza aí que o Pedrinho vai ter que dar um jeito lá com o time do Coutinho para poder renovar esse contrato, que o Diniz conta com ele, tá? Então, essa notícia é boa, tá? O Diniz, Puerto Cabello, com certeza ele já vai estar nesse comando aí. Tem muito filho ainda, contrato e tal, e até ele aparecendo beijo no Bira, entendeu? Mas dá tempo aí. A gente basicamente tem uma semana para essas coisas acontecerem, se o Vasco for muito rápido. Vai mudar o jogo? Não, mas vai estar de frente a um novo comando, beleza, galera? Dando continuidade aqui, Mano Capasso, cara, olha só. A galera aí ficou o dia todo falando desse cara, porque o Felipe ontem, ele na coletiva, depois do jogo aí do Vasco contra o Operário, tá?
ele me dá a entrevista, foi perguntado, e o Mano Capasso por que eu uso. Galera, deixa eu só falar uma coisa aqui. O Mano Capasso, antes de tudo, ele fez 16 jogos no Vasco da Gama. Inclusive 2 contra o Flamengo, aonde levamos uma porrada de 6-1, tá? Contra o Flamengo. Outros jogos ele foi mal, tá? Ele tem as suas qualidades, suas virtudes. Ele foi emprestado porque ele já não servia mais para o Vasco. Ou seja, o Vasco tinha o Gufio Odió, tá? Você lembra dele com o Maico, né? E o Léo Pelé. E a galera ficava reclamando, cadê João Vitor, cadê João Vitor? Eu também fui um cara que eu reclamava muito do João Vitor. O João Vitor é o cara que recebeu mais cartão vermelho, até que esse ano ele tá bem, entendeu? Agora a gente tem o João Vitor, a gente reclama do João Vitor. Mas o Mano Capasso, a galera começou a pedir ele. O Mano Capasso não vai resolver o problema do Vasco, porque ele consegue ser pior do que o João. Entenda, ele é pior do que o João. Ele quer isso aí, ele quer royalties. Porque quando o João Vitor falhou e perdeu contra o Ceará, ele foi lá no Instagram lá e botou a fotozinha dele lá. Tá entendendo? Como se, tô treinando, tô em campo, pode me usar. Não utiliza o jogador. E ontem, o que ele fez? Depois daquilo que o Felipe falou pro repórter, quando foi perguntar por que não usa o Mano Capasso? Não usa porque ele não faz plano do Vasco. A gente não conta com ele, não faz parte do grupo. Felipe foi infeliz em suas colocações, como diretor técnico de futebol. É ele que dá o aval das contratações. A contratação do Mano Capasso foi feita pela 77 Partners. Agora, você chegar a público e sair falando do cara igual falou, tá entendendo? Você, além de ter sido rebaixado, você foi muito, mas muito feio, muito ruim nas suas colocações, nas suas palavras. Você não foi profissional. E isso só configura tudo aquilo que aqui a gente acha, que falta profissionalismo, tanto do Pedrinho como presidente, tá? E tanto como você e também o Marcelo Santana, tá? Não são profissionais, são um bando de amigos, coleguinha que estão aí dentro do Vasco da Gama fazendo não sei o quê. E me dá uma entrevista dessa, o cabeçudo, o Mano Capasso é um ativo do Vasco. Vocês precisam vender, porque o que ele quer, um ditado militar que a gente usa aqui, é aconchambrar. Ele está aconchambrado, meu irmão. Ele vai ficar até dezembro, que a porcaria do contrato desse jogador que não serve para o Vasco, a torcida do Vasco, não serve. Se você reclama do João Vitor e se você reclama do Lucas Freitas, e eu também, eu estou junto com você, imagine se Capasso entrar. Não vai resolver, ele é lento, ele é igual o Maico, ele é lento, tá? Ele é bom de cabeçada para fazer gol, mas fora isso ele é lento, ele não acompanha, e o cara tá sem ritmo, ó. Então ele não é solução dos nossos problemas, tá? Só para acabar com esse assunto. Ele vai lá e na rede social ainda coloca a taça que ele ganhou quando ele jogou lá no Olympiacos, tá? Quando ele foi emprestado e botou lá campeão, que é o único zagueiro campeão. Então deixa ele ser moleque, ele tem 29 anos de idade, é garoto. Entendeu, Felipe? Mas tu tá cheio de cabelo branco na sobrancelha, meu irmão. Cheio de cabelo branco aí, eu também tô, mas dá uma disfarçada. Pô, jogou pra caramba, entende muito bem como é que funciona esses caras aí. Ele não é um Romário, ele não é o Edmundo, ele não é o Felipe, ele não é o Pedrinho pra ficar, não é o Mauro Gavão pra ficar tirando onda. Então deixa, pô. Ele quer chamar atenção. Agora, palhaçada, por quê? Penarol quis ele não foi. Sushi também quis ele, não foi. O Plantense também quis ele, não foi. Libertate também não foi. Olympiacos, que ele foi emprestado, foi campeão lá, não quis ele, quis o Rojas. Lembra? O Rojas, o horroroso Rojas. Quis ele, mas não levou o Mano Capasso, foi campeão com os caras lá. Clube da Série B, queria pagar o mesmo piso salarial que o Vasco paga para ele todo mês. Ele não quis ir lá jogar. Não quis. O Estudiantes também quis ele. Então, um monte de clubes. A galera tá falando que é 4. Não foi 4, foi vários clubes aí. Até que eu contei que foram 7. Quis o Mano Capasso porque ele tá parado. Ele não quis. O que ele tá fazendo? Birrinha. Tá entendendo? E tem uma janela aí no meado do ano aí em agosto, cara.
Entendeu? Julho, agosto vai ter uma janela. Tenta vender essa bexiga. Ah, não quero sair. Vai ter que aturar, entendeu? E depois dessa daí, que você, Felipe, deu mole na sua colocação e foi antiprofissional. Muito, muito, tá? Primeiro, um profissional da magnitude, tá? Que gera esse cargo não responderia um atleta que está encostado, treinando separado dessa maneira, tá? Dessa maneira. Não se paga dessa forma. Você poderia ter sido profissional e perdeu essa oportunidade. Enfim, para não ficar mais extensivo aqui o vídeo, beleza? Então é só uma colocação. Esquece Mano Capasso, que ele não vai resolver nada na zaga do Vasco. Temos que esperar até dezembro, e isso é problema deles, não é problema nosso, tá? Nós, como torcedores, já fazemos a nossa parte. Vai recepcionar jogadores no aeroporto, a gente faz festa para esses bandos de cavalo manco aí, que não dá um jogo positivo que a gente pode falar, pô, perdeu, mas perdeu jogando bem. Empatou, mas empatou jogando bem. Ganhou de 1-0 Magrelo, mas jogou bem. Não consegue. São 5 jogos que o Vasco não consegue ganhar. A gente está 4 jogos sem fazer gols. E isso está horrível, isso está feio. Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar aqui, ó. Palmeiras, em segundo lugar, com 13 pontos. Vasco está em 11º com o quê? Está com 7 pontos. 7 pontos. 11º lugar, tá? Na zona de rebaixamento, com 6 pontos. Eu vou colocar aqui o Fortaleza. O Fortaleza, 15º. 15, está com 6 pontos. Vitória, 16º, com 6 pontos. Aí, zona de rebaixamento, Atlético Mineiro, com 6 pontos. 3 times, tá? Com 6 pontos. Vasco está com 7. Atlético Mineiro é o primeiro da zona de rebaixamento. O Grêmio está com 5. Tá? É o 18º. O Santos é o terceiro, que está na zona de rebaixamento com 4 pontos. E o Sport Recife está com 2 pontos, é o último colocado. De todos esses 4, tá, da zona de rebaixamento, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Sport, se ganhar o jogo e Vasco perder para o Palmeiras, só 2 pode passar o Vasco. Só 2 pode passar o Vasco. Então, se Fortaleza, que está com 6, Vitória, está com 6, Atlético está com 6, Grêmio, que está com 5. Se esses 4 times vencerem, tá, que o Campeonato Brasileiro começa daqui a pouco, tá? Primeiro, agora a 6ª rodada, tá? Começando hoje e termina domingo com Vasco e Palmeiras. Se vencerem, vão passar Vasco e Vasco vai para a zona de rebaixamento. E para sair da zona de rebaixamento, olha como é que é as coisas. Estão entregando o Vasco da Gama para o Fernando Diniz, que ele vai assumir na Sul-Americana, tá? Que a Sul-Americana, Vasco ainda respira, ainda tem 3 jogos ainda para se tornar o líder ainda, tá? Consegue ainda performar. A Copa do Brasil ainda consegue passar para as oitavas de finais contra o Operário em São Januário, dia 20. Agora, Campeonato Brasileiro dá para o Fernando Diniz, na fogueira que vai estar, vão dar o Vasco da Gama para o Fernando Diniz na zona de rebaixamento, caso o Vasco não vença o Palmeiras no domingo às 4 horas da tarde, que eu acho muito difícil o Vasco ganhar do Palmeiras. Beleza, galera? Essa informação aí que eu destrinchei o dia todo aí para vocês, é uma análise, tá? É uma ressaca de tudo e de tudo. Esse empate não foi ruim, com tudo que o Vasco apresentou covardamente dentro de campo. Covardemente dentro de campo. Vasco não tem atitude, ação de reação nenhuma. Espera o tomar o gol para tentar fazer alguma coisa. Estamos entregue aí às baratas. Enfim, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos aqui no canal Falando de Vasco. Até amanhã, galera. Fui!